O que nos separará do amor de Deus? O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, discorrendo sobre o amor de Cristo, observando seus mandamentos, pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E inquire: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E ele mesmo responde: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Já temos repetido inúmeras vezes o que fala da Escritura sobre o que significa o amor de Deus, a guarda dos seus mandamentos, conforme 1 João 5,3. Consequentemente, a separação desse amor decorre da não observância desses mandamentos. E quando falamos dos mandamentos de Deus, o seu pacto feito com Israel, o seu povo, falamos da lei perfeita, o decálogo divino, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado, o 4º mandamento. Já demonstramos de modo inequívoco que Deus é rigorosíssimo na exigência da observância dos seus mandamentos, inclusive desse tão contradito mandamento, a guarda do sábado. E por causa da violação desse mandamento, ele mandou matar um homem no deserto, quando o povo de Israel demandava para Canaã a terra da promissão, porque o tal homem fora apanhado juntando lenha em dia de sábado. Mas alguém poderia pensar que a exigência de rigor quanto à observância da lei acabou, e que hoje os tempos são outros, posto que sejam modernos. Nesse caso, haveríamos de supor que Deus é mutável, ou seja, que ao longo da existência da sua lei, ele mudou. E alguém até poderia dizer que isso se faz necessário a fim de que um número maior de pessoas sejam salvas para herdar a vida eterna. Será assim? Vamos conferir. Se nos pretenderem matar por não querermos adorar a uma imagem, como vai acontecer brevemente na grande tribulação, quando o anticristo império fizer uma imagem à besta para ser adorada, haveremos de adorá-la para não sermos mortos? Outro sim, ainda na grande tribulação haverá controle rigoroso do comércio de alimentos, só sendo possível a sua obtenção por quem receber o sinal da besta na mão ou na testa. Será que teremos de nos submeter a isso para preservar nossas vidas, se o Senhor falou que quem não renunciar até a própria vida por amor dele e do Evangelho não é digno dele? E não disse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida? Apocalipse 2,10. Ou será que nesse mesmo tempo teremos de entregar os nossos irmãos à morte para salvarmos a nossa pele? Ou ainda teremos de mentir ou dar falso testemunho para nos defender? Quem assim concebe não está instruído na palavra firmada na rocha, Cristo. E por que com relação à observância da guarda do sábado podemos ser transigentes? Alguém poderia dizer, depende, se meu filho estiver com fome e eu não tiver alimento, eu poderei comprar, pois Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Nesse caso, a observância dos mandamentos seria algo circunstancial, ou seja, que depende da ocasião ou das circunstâncias. Como vimos ao início, o apóstolo pergunta o que nos separará do amor de Deus e que corresponde à guarda dos seus mandamentos. E ele é bem claro quando afirma que nada nos poderá separar do amor de Deus, nem mesmo a fome e a nudez. Será que o homem que foi apanhado ajuntando lenha no dia de sábado não tinha família e filhos? Será que não seria para suprir uma carência que ele assim procedia? A Bíblia não nos diz, mas ela diz que o Senhor dava alimento em dobro no 6º dia e ordenou que ninguém deixasse a sua tenda no dia do sábado, que se cozinhasse ou assasse no 6º dia e se comesse, e o que sobejasse deveria ser deixado para o sábado, e se comesse nele. Êxodo 16, 23. Quando o rei baixou um decreto para que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provassem coisa alguma, nem se lhe dessem pasto, nem bebessem água pelo espaço de algum tempo, isso foi rigorosamente cumprido em Nínive. Jonas 3. Assim, a quem obedeça com rigor a uma lei do homem, mas faça corpo mole para guardar a lei de Deus. Disse Jesus, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. E já havia instruído que guardássemos os seus mandamentos como a menina dos nossos olhos. Provérbios 7, 3. E em outra escritura, ele condiciona certas bênçãos a não se pensar nem os próprios pensamentos no dia do sábado. Isaías 58, 13. Há quem justifique um furto por motivo de fome, mas Deus condena, Provérbios 6, 30 e 31. E por que, com relação ao sábado, poder-se-ia transgredi-lo? Quando o apóstolo pergunta sobre o que nos separará do amor de Deus, no rol das coisas mencionadas ele inclui a fome, a nudez, o perigo, a espada, a potestades, anjos, altura, profundidade e criaturas.
Ele afirma que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não obstante, ele diz ao início da sua argumentação que, por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, 2 Coríntios 4:11. Em outra escritura, o apóstolo diz que nós somos loucos por amor de Cristo, 1 Coríntios 4:10. O que isso representa? Os guardadores do sábado são realmente quase loucos por praticar esse amor. João, escrevendo a sua segunda epístola à igreja, manifesta a sua alegria por achar que alguns dos filhos daquela mulher, a igreja, estivessem andando na verdade, assim como tinha recebido o mandamento do Pai, 2 João 4. Doce conclui que nem todos andam na verdade, ou seja, guardam os mandamentos. Mas nos parece que alguém pode querer fazer uma adaptação devido às circunstâncias presentes, como o fato de o seu cônjuge não observar esse mandamento, alegando submissão ou rejeição ao homem por motivo econômico e financeiro. O apóstolo nos diz: foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios 7, 21 a 23. E diz também: porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 18 e 20. E essa justiça é os mandamentos de Deus. Salmo 119, verso 172, última parte. Os quais são eternos. Salmo 119, verso 142, primeira parte. Disse Jesus que o sábado fora feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E que importa fazer o bem no sábado, tal como ele nos deu o exemplo, curando, pregando, etc. Obra que os fariseus, movidos de ciúme e inveja, acusavam a Jesus de praticar no sábado. Jesus lançou mão do fato de os sacerdotes e levitas violarem o sábado para cumprir o seu ofício e a lei de Moisés, a lei cerimonial, e ficarem sem culpa, já que eles estavam cumprindo o que foram ordenado que se fizesse inclusive no sábado. Circuncidar e imolar animais para oferecer o sacrifício necessário. Mateus 12, 5 e João 7, 22. E por quê? Porque aquele que é o Senhor do sábado assim ordenou. E ele, como Senhor do sábado, nunca foi visto realizando aquilo que pudesse ser uma contradição dos seus ensinos, como pescar, semear, colher, etc. Ele cumpriu não só a sua própria lei, como a de Moisés. E seus pais fizeram o mesmo, já que Jesus nasceu sob a vigência da lei de Moisés, a lei cerimonial, razão porque ele fora circuncidado ao 8º dia, e seus pais ofereceram um par de pombinhos como oferta por ele. Lucas 2, 21 a 24 e Levítico 5, 7. Apesar de nele não se achar engano e ele nunca ter cometido pecado, ele também foi batizado no batismo de remissão de pecados a fim de nos dar o exemplo. Ele, ao curar um homem num sábado, mandou a esse homem tomar o seu leito e andar. Mas aquele era um sábado judaico, chamado de vossos sábados pelo Senhor. Era um dia de festa judaica. João 5, 1, Levítico 23, 32, 35, 36, 39 e 26, 35 e 43. Se ninguém pode reter o espírito no dia da morte, o que poderemos fazer por um filho ou pelo cônjuge nesse dia? Se por amor a ele transgredirmos os mandamentos do Senhor, estaremos amando mais a eles do que a Deus, que diz através da Escritura que aquele que amar mais a filho do que a ele não é digno dele. Mateus 10, 37. Diz o apóstolo Paulo: mas como saberás, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7, 16. Se a nossa prova de amor para com Deus é condicionada à guarda dos mandamentos dele, como poderíamos amá-lo de outro modo? João 14, 15. De que nos aproveitaria fazer como o Israel carnal, que importava incenso de Sabá para queimar ao Senhor, mas não guardava a sua lei? Jeremias 6, 19 e 20. A isso eu compararia um marido que embriagado espanca a sua esposa e sóbrio dedica-lhe flores. E ele entende que ela lhe deva amor pelas flores que ele dedica-lhe. Ainda que ele lhe desse tudo, inclusive as mais belas joias e presentes, nada poderia compensar a sua atitude de violência, já que não pode coexistir amor e ódio. Seria, como diz uma escritura, uma mosca morta faz o perfume do perfumista exalar mau cheiro. Assim é um pouco de estutice, Eclesiastes 10:1. Como um marido espancador é o que busca agradar ao Senhor com dízimos e ofertas e votos, mas transgride os seus mandamentos. Ou lhe prestes missionário.